Boa tarde a todas. Então, como eu falei anteriormente, nosso Shiur de Shavuot, qual é o tema? O que significa receber a Torá em nossos tempos? Por que eu escolhi esse tema? Porque atualmente, todos os dias nas nossas vidas, a gente tem uma visão de mundo diferente, uma visão de comportamento diferente e tudo. Então, essa resposta, na verdade, não é uma resposta objetiva, é uma resposta totalmente subjetiva, porque vai depender daquele dia que você está, do teu estado de espírito, de como você está se sentindo, da tua saúde, seja a saúde emocional, financeira ou física. Então, e receber no dia, né, no dia de Shavuot, que vai ser agora no próximo domingo, significa um ato contínuo e de renovação, né? Não só pessoal, mas como coletivo. E isso isso nos impulsiona a nossa identidade coletiva, nos impulsiona a ter ética, a ter respeito ao próximo, a repensar nos nossos valores todas as vezes que isso significa. Mas, como eu falei, receber nesse dia é uma das coisas que eu quero iniciar. Eu sempre falo próximo, perto de Yom Kippur ou Rosh Hashanah, ou até mesmo eu já falei algumas vezes quando tem a leitura dos 10 mandamentos, só cobre cabeça mulher casada. Se você tem uma filha pequena, adolescente, de 30 anos, é solteira, não precisa pegar o teu chale e colocar na cabeça. Eu sei que isso na minha terra, há 30 e poucos anos atrás, não existia. Pelo menos que eu lembro, não existia. Isso é uma coisa nova. A primeira vez que eu vi, né, eu já não morava mais em Manaus, mas foi uma das minhas visitas que eu fui, eu não sei qual foi que eu estava, e nessa hora eu vi até colocando o jaleco em cima da cabeça. Não é preciso, você cobre a sua cabeça. Tá? Quem cobre a cabeça do filho é o homem, na hora que está sendo lida a Torá. É o pai, quando dá a bênção. Tá? A mulher não precisa cobrir a cabeça da sua filha que é pequena, nem nada. Se a criança ainda não menstruou, que ainda pode descer, a menina não menstruou, porque até a idade de 12 anos, essa menina, ela pode descer até a sinagoga e o pai colocar, abençoá-la naquele momento. Até porque, normalmente, se coloca como é que dá o nome? Um talit, um cadolo, e as crianças ficam embaixo, né? Para poder receber a Torá. Então, nesse Shavuot, quando nós formos ouvir os 10 mandamentos, a gente tem que tentar nos transportar como se nós estivéssemos no Monte Sinai. Porque todas as vezes que nós realmente ouvimos, né, as 3 vezes no ano que nós ouvimos os 10 mandamentos, eu pessoalmente, né, como se passasse um filme na minha vida, por tudo que eu já li, por tudo que eu conheci, pelos livros que eu li, né, ou com imagens ou sem imagem, porque você sabe que a leitura, ela te traz visão, ela te traz algo que a gente está perdendo com a internet, né? É a imaginação, né? A imaginação e a possibilidade de narrativa posterior, né? Porque hoje tudo está muito dinâmico, né? Então, essa leitura anual é uma reatualização, ou seja, o ato de reviver simbolicamente, né, aquele dia, aquele momento, aqueles 50 dias que nós passamos, né, da travessia do Egito para cá, nos purificando, por isso que nós ainda estamos contando o homem, até chegar o dia. Então, essa preparação ela é muito importante para todos nós.
Mulher não é obrigada a contar o homem, mas também não é proibido. Então, a gente não conta o homem, ainda falto, né? A gente conta o homem subtraindo os dias que faltam, né? A gente não como se a gente naquela expectativa de receber realmente um presente, né? A entrega da Torá, né? Então, a Torá não é apenas aquele livro antigo, aquele Velho Testamento, como a gente chama, né? Como a gente se refere. É um Velho Testamento. De velho não tem nada. De velho não tem nada. Se nós pegarmos, né, com a Perachá da semana e lermos, tem um trecho daquela Perachá que está se encaixando naquele momento atual. Um trecho. Ou, se não tiver na Perachá, se você não ter o rabino que está dando a palestra, ele vai te mandar uma mensagem daquela Perachá que vai te tocar, porque vai entrar em você naquele momento em que você precisa. E você toma para si aquele momento. Né? Então, quando a gente vem e coloca no dia de Shavuot para receber a Torá, a gente vem para receber o convite, né, de viver uma forma consciente, com responsabilidade, ética e sensibilidade espiritual. Isso implica em duas coisas, Kavaná e Emuná. Se você não tem Emuná e Kavaná para entender os 10 mandamentos e não rejeitá-los, porque veja você, na hora quando Hashem ofereceu a Torá para todos nós, para todos os 70 povos, todos eles rejeitaram porque tinha alguma coisa que eles queriam fazer e não era permitido. Nós aceitamos os 10 mandamentos, mas quando nós soubemos, eu digo nós porque todos nós estávamos lá, tá, gente? Todas as almas vivas e que já tinham nascido, que ainda estavam por nascer, estavam lá. Então nós, quando soubemos que, além dos 10 mandamentos, tinham 613 mitzvot. Tinham 613 mitzvot. 613 mitzvot a ser cumprida, nós rejeitamos, sabia? Porque é muita responsabilidade. Nós hoje não podemos cumprir porque os 2 templos foram destruídos. Mas naquela época, cumprir, se as 10 que estão aqui já é difícil, tu imaginas as 613. E aí o judeu, nós quisemos voltar atrás. E foi quando houve o que fala, que houve trovão, aquelas coisas, foram justamente a Hashem dando uma bronca na gente. Então, nós levamos bronca, ou seja, nós aceitamos, mas naquele momento, realmente, não sei se era falta de muná, de kavaná, mas, assim, há um espanto quando você ler algo que a pior coisa que tem é você ser obrigada. O bom é você escolher como deve fazer, o que deve fazer. Mas na vida nós temos obrigações. Não só consigo mesmo, mas para com o próximo. O próximo é teu pai, tua mãe, teu irmão, teu marido, teu filho, teu vizinho, né, a comunidade, seja lá com quem for. Mas começa essa obrigação você com você mesmo. Porque se você não tem responsabilidade com você mesmo, você não poderá ter responsabilidade com mais ninguém. Né? Então, hoje nós vivemos no mundo por rápidas transformações tecnológicas, como eu falei. Os vídeos que a gente assiste, quando passa de 30 segundos, um minuto, meu Deus, a gente já bota para o módulo rápido. É verdade, eu faço isso, tá? Entendeu? Então, e a tecnologia, ela está nos trazendo crises sociais e morais nesse contexto. Então, a Torá, quem tem fé, quem pratica a Torá, ela, na verdade, ela oferece o caminho
de equilíbrio, né? Você não precisa nem cantar o mar, nem cantar a terra. Depois eu comento que eu comentei hoje com a minha filha. Vou abrir um parênteses. Hoje a minha filha comentou, ontem ela ligou para mim, ela trabalha numa escola e aí a escola proporcionou um passeio, porque o Rojodes, vocês sabem que é o nosso dia, todo mês, o Rojodes e Shabat é o nosso dia. A gente precisa ter 8 de maio para ser o dia da mulher, né? E aí, muito engraçado, ela ligou, mãe, eu estou no túmulo do Rebi Meir Balanés, faz os teus pedidos. Eu fiquei lá, e meu marido aqui. E eu, aqui. E aí ele entendeu e foi embora. Aí daqui a pouco, eu peguei, fiz meus pedidos e tudo, aí ela desligou, aí quando foi hoje eu conversando, falei, filha, como é que foi? Uma droga. Mãe, tinha um multidão de gente. 2 carros-pipas, a senhora acredita? Um carro de água, o outro de refrigerante, um refrigerante próprio que tem lá que eu não me lembro. Agora, o que mais me impressionou mesmo era o pessoal comendo, mano, lá perto dos túmulos. Era o pessoal fazendo piquenique. Era o dia mesmo de relax, porque era nosso dia. Falei, mas filha, é cultura. Aí ela disse, não, mãe, não gosto dessas coisas. Porque nós somos uma família, é o seguinte, acampar é ter um quarto com ar-condicionado e um banheiro e pelo menos um chuveiro elétrico. Não, e uma cama mais ou menos confortável. Não precisa. Nunca gostei de trilha, nunca acampei, nunca fiz nada de que fosse coisa. Porque essas coisas hoje em dia só são divulgadas, mas na nossa época também existiam. Né? Então, então é assim. Aí eu falei, mas elas estavam lá rezando. Não, estava todo mundo rezando. A gente não conseguia entender, porque era todo mundo rezando e cada qual fazendo seus pedidos em voz alta. Uma chora e é muito bonito. Realmente, quando você vai num túmulo de um sadique, você chora. Às vezes você chora porque está vendo outra pessoa chorar. Eu já estou me arrepiando todinho aqui. Então, é isso que acontece. Então, nesse mundo tecnológico que a gente vive, ter um guia, né? Porque a Torá é muito mais do que um guia. A Torá é um estilo de vida, é um código de princípios. Se a gente pudesse viver na Torá, nós não teríamos juízes, porque na própria a Torá fala que os juízes têm que ser imparciais, o Beit Din, né? A gente não tem essa imparcialidade no mundo inteiro, infelizmente, né? Os juízes não podem receber propinas. Então, então a Torá ela implica no compromisso com estudo constante, né? O que, mais uma vez eu falo, com a tecnologia, isso nos dá preguiça de ouvir um shiur de 20 minutos, de 30 minutos na internet. Às vezes você tem rabinos excelentes, mas que você para de ouvir porque ele fala muito, né? Então, estudar é se enganjar, é um diálogo milenar com os sábios do passado. A gente, quando estuda a Torá, e tem a Mishnah, né, que você vai ler a Mishnah, você como se estivesse dialogando ali com aqueles sábios. Ela te conta as coisas como se você estivesse vivendo. Então, é isso que é muito mais do que o dia de Shavuot, uma reconexão, a gente está se reconectando, né? É Baruch Hashem que não existe Wi-Fi para se conectar com a Torá. Então, em nenhum momento nós vamos perder o sinal e nem vai ter apagão, porque quem tem livro de Torá não precisa de celular, concorda comigo? Então, o que acontece? Então, quando se lê a Torá, ou suas interpretações com concentração, muitas vezes, como eu falei, nos transportamos para aquele momento narrado. Porque é como se nós estivéssemos realmente no Monte Sinai. No plano individual, quando recebemos essa Torá, nós podemos expressar na prática as mitzvot, o mandamento implicado no nosso aprimoramento pessoal e na busca de uma vida ética. Isso quando introduzimos o que aprendemos. Ler Torá não é ler uma
um livro de quadrinhos, tipo Pato Donald, ou um romance, né? Ou assistir um filme. Essa semana passada, eu e meu marido, nós reassistimos 2 filmes. Aí na metade ele dizia assim, eu acho que eu já lembro, acho que eu já assisti o filme. Aí eu falava para ele, também acho que eu já assisti. Aí a gente foi revivendo os filmes, quer dizer, a Torá, a gente tem que introduzir na nossa alma, introduzir na nossa vida, fazer com que ela faça parte do dia a dia. Se nós não podemos cumprir os 613, mas pelo menos tentemos cumprir pelo menos os 10, né? que já ajuda bastante a vida, né? Já no plano comunitário, implica em construir uma sociedade mais justa e solidária. Quando você está numa comunidade onde todos participam do mesmo objetivo, né? Querendo cumprir a Torá, você se torna solidário, você se torna mais como eu posso falar, mais bondoso, mais caridoso, você olha mais para o próximo, você se preocupa em fazer uma sedacá. Gente, sedacá não é dinheiro. Sedacá pode ser dinheiro, mas sedacá é um telefonema, é uma visita, entendeu? É pedir para alguém interceder por uma pessoa que está precisando. Às vezes você não pode, mas só você está preocupado com aquela pessoa e vai e pede para aquela pessoa interceda, olha, vai por favor, eu não posso ir, mas vai por mim fazer isso você já está fazendo uma mitzvah. Sedacá é mitzvah, diferente de Maaseh, que é o dízimo, que depois é uma outra história. Tu recebeste, né? Então, todos os anos, quando chega em Shavuot, que esse ano é 6 e 7 de Sivan, 1 e 3 a 3 de junho, ainda nos dias de hoje, é um momento carregado de significado espiritual, emocional e existencial. Ainda que não estejamos aos pés do Monte Sinai, com trovões, relâmpagos e o som do shofar ecoando pelo deserto, cada geração tem sua própria vivência e revelação. A menos sensorial e mais interior, mas não menos intensa. Para muitos, a renovação de uma aliança entre Deus e o povo, e também entre o indivíduo e o propósito do mundo. Quando a pessoa... Eu tive 2 experiências na minha vida no quais eu tive uma crise de choro compulsiva. Uma delas foi uma vez em Shavuot. Eu estava recebendo a Torá. Eu não sei, naquele dia, talvez, na Neshama estivesse mais aberta para escutar, ou estivesse acontecendo alguma coisa que eu não me lembro, gente, faz muitos anos. Eu tive que sair do salão, porque eu comecei a chorar. O rabino lendo a Torá, e eu comecei a chorar. Eu fui lá para fora, chorei muito, 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 muito. Eu estava numa sinagoga, eu não estava no Israel, não estava no muro, não estava em nada. Aí a Arabonita foi lá comigo, aí ela falou que isso é normal. Você sentiu a emoção do que receber a Torá. Você recebeu, você sentiu aquela emoção como se realmente naquele momento você estivesse lá. O outro momento foi no dia de Kippur. Pede para vir para cá, para poder me voz. Se não escutar, pede para vir para cá. No dia de Kippur, na hora de tocar o shofar, que a gente fica pedindo perdão por tudo que a gente faz, né? Eu também tive uma crise de choro, assim, de repente passou um filme na minha cabeça. Um filme não só de coisas boas, mas das coisas que eu não tinha, que não foram tão legais enquanto eu não tinha conhecido a Torá. Eu também tive uma crise de choro que meu filho teve que me acudir, sair do lugar dos homens para me acudir. Então, é esse sentimento, essa entrega que você tem que ter. Essa entrega de corpo e alma. Não é a hora de, chegou a hora de me dar esse guardanapo.
eu estou de peruca, então não preciso de pano nem lenço. Chegou a hora dos 10 mandamentos, aí todo mundo cobre a cabeça, cobre quem está do lado, terminou. Não, gente, pelo amor de Deus, fique pelo menos 5 minutos refletindo. Pegue a Torá, leiam em português, o Rabino vai falando lá embaixo, leia em português aqui, que não sabe hebraico, é a tradução do hebraico. Não tem problema de você ficar lendo em português, você acompanhar em português. Mas não termine a Torá e vai e beija e abraça. Não é momento de solidariedade. A gente de se abraçar essas coisas. É um momento de que você tem de entrega a Hashem e agradecimento pelo aquele presente, pelo aquele matão que você está matantora que você está recebendo naquela hora. Então, e quando você se entrega, você tem essa sensação de encontro com algo eterno, sabe? Eu juro como eu senti nesse dia. Isso me marcou muito, porque eu não lembro de estar com problema quando eu chorei na entrega da Torá, nesse dia de Shavuot. Eu não lembro, juro. Mas eu sei que eu tive que sair do salão, porque quem me conhece, eu não sei se alguém já me viu chorando, quando eu choro. Eu sei chorar bonitinho. Então, é verdade, entendeu? Então, a Torá, como eu falei, é mais do que... é muito mais do que um livro antigo, né? Ele é um livro atual. Não existe o Novo Testamento, existe o Velho Testamento. O Velho Testamento, que são as nossas leis. O que vem depois é pura deturpação, né? Então, só que a gente, quando está lendo a Torá, ou escutando a Torá, ou vendo, a gente é o momento de aprender, escutar e compreender. Cadê meu papelzinho que eu trouxe? Não é possível. Tá aqui. Então, eu, antes de falar do significado, de compreender, entender e aprender, eu fui no nosso amigo Aurélio, que hoje em dia é GPT, esse chat aí, porque é difícil a gente ter um dicionário em casa atualizado, né? Então, eu pedi, veja você, como nem sempre que a gente lê, a gente compreende. Nem tudo que a gente lê, a gente aprende. Nem tudo que a gente vê, nem tudo que a gente ouve, a gente introduz, né? E nem tudo que a gente escuta também. Então, eu fui lá consultar nosso amigo, né? E também ver e enxergar tem significados diferentes. Por que eu trouxe essa simbologia em português para a gente poder entender o significado espiritual quando você tem que estar numa sinagoga, seja não só em Shavuot, como em Shabat também, no momento em que é muito comum, principalmente no norte, tem várias pessoas do norte, quando a gente chega na sinagoga, a gente pega uma Torá, às vezes não pega nem o Sidur, pega a Torá, aí bota no colo e fica só conversando. Isso, gente, é da época da minha mãe. Isso se arrasta até os dias de hoje com os jovens. Muitos jovens fazem isso, infelizmente. Então, bora lá. Compreender o que você está lendo. Compreender vai além de entender. Né? Envolve empatia, ou seja, você está empatia pelo que você está lendo, né? Não rejeição. Conexão mais profunda e compreender ou abordar um fenômeno ou realidade em sua totalidade do conteúdo da sua situação. Aprender é internalizar um acontecimento ou habilidade de forma que possa ser usado no futuro. Ou seja, quando você aprende o que você leu, né, e você compreendeu da Torá, você põe o quê? Você põe em prática. Resumindo, entender é captar a informação, compreender é aprofundar essa percepção, aprender é incorporar e reter o conhecimento para a prática. Então, agora vamos ouvir e escutar. O Rabino está aqui dando, coitado, se esgoelando, fazendo gargarejo, fazendo fome, ele faz fome, e minha avó já está indo embora, e aí ele está aqui, você está escutando, né?
Mas existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é o ato físico de captar sons com o ouvido. Exemplo, ouvir um barulho lá fora. Tudo bem, eu ouvi um baque, só que eu daqui a 5 minutos eu já esqueci, a não ser que seja algo estrondoso. Né? Escutar implica a atenção, intenção de interpretar o que se ouve. Ou seja, se você está escutando um vetorar, ou o que eu estou falando agora vai diretamente para vocês. Se vocês estão me escutando agora, né? Então, vocês estão prestando atenção, vocês saberão depois saber o que eu falei, interpretar aquilo que eu falei e até transmitir aquilo que eu falei. Porque só quem apenas ouve transmite dizendo, eu não sei o que foi que aconteceu, eu ouvi um barulho lá fora. Né? Então, ouvir é captar sons, escutar é prestar atenção ao que se ouve. Né? A diferença entre enxergar e a diferença em ver. A enxergar, né, a diferença de enxergar de ver primeiro. É o ato físico de captar a imagem com os olhos, é o sentido da visão em funcionamento. Enxergar vai além de ver, implica em perceber, interpretar, dar sentido ao que é visto. Muitas das vezes, a gente vê imagens naquilo que a gente está escutando, ou naquilo que a gente está lendo. Mas escutar, muitas das vezes, a pessoa diz assim, poxa, eu fui para uma praia paradisíaca, a praia era um azul, sabe, assim, assado. Se você já teve uma visão de uma praia parecida, você cria essa praia para você, né? Então, como nós vemos, os nossos sentidos têm várias formas de captar para você o teu entendimento, o que você aprende, o que você quer pôr em prática. Porque também você pode pôr para dentro e depois pôr para fora. É uma rejeição. Você não teve empatia, você apenas ficou ali por respeito. Então, receber a Torá é reconhecer em parte, como parte de uma corrente ininterrupta que veio desde Abraão, Moshe e os profetas, dos sábios do Talmud. E continua até hoje. É fazer parte de uma história coletiva que transcende o tempo e o espaço. Ao mesmo tempo que há um significado de gratidão. Por que vocês entendem? O que vocês entenderiam essa gratidão? Quem quer responder? Quem pode responder? Então, tá bom. Essa gratidão... Sim, porque essa gratidão significa o legado, uma herança que eles nos passaram. Entendeu? Muito bem, velho. Porque, então, o que eles nos deram, né? Lá no Monte Sinai, nós temos hoje como herança essa verdadeira legado, essa verdadeira herança. E nós temos que ser gratos, né? E para poder pôr em prática ainda hoje. A Torá é uma bússola espiritual. Ela não apenas orienta, mas consola, inspira e dá sentido à existência. Então, quando você entende isso, nos teus 3 sentidos, né? Você tem, ela te consola, a Torá te consola. A pessoa que se dedica, se pratica para a gente, quando eu falo assim, se pratica, se dedica, não é aquela pessoa que passa 25 horas lendo ou estudando. Se você estuda 1 hora por dia, você já tem garantido o Alamabá. Agora, como é que é essa 1 hora? É pegar o livro da Torá e ver cansativamente? Não. Você pode ver um show de 6 minutos, ler um livreto, ler uma parte da Perachá da próxima semana, sabe? São coisas que você... Salmos, obrigada por ter lembrado. Ler Salmos, está aqui por aqui, né? Porque ela, na verdade, ela te faz refletir isso tudo.
ela te faz teu comportamento. Não adianta eu chegar em Rosh Hashanah, em Yom Kippur, né, eu falei mal dela, eu dei um tapa nela, ai, me perdoa. Aí passar aqueles 10 dias bonitinho, até chegar, Rosh Hashanah. Aí passar 10 dias bonitinho, aí a Sheila me perdoa, a Sheila me perdoa, não vou perdoar ela, não sei o quê. A Sheila, olha, eu não vou mais comer camarão, tá? Né? Aí bota todos os dedos, figa, não sei o quê, papai, coisa e louca. Passou os 10 dias, o toque do sofá tocou, é livro tocando, tapa correndo. Né? Então, isso é você recebeu a Torá. Gente, nós temos a oportunidade durante o ano de lermos os 10 mandamentos 3 vezes. Só que o dia de Shavuot, que foi o dia da entrega da Torá, foi agora, em Sivan. Mas a Torá, ela é nos lembrada, porque por que nós lemos também 3 vezes por semana, com exceção da minha de Shabbat? Porque a gente não pode passar 3 dias sem ler a Torá. Então, nós lemos no Shabbat, nós lemos na segunda e na quinta. Então, é por isso que nesses 2, segunda e quinta, nós lemos uma Torá. Não todos os 7 passuquim, mas uma parte dela, entendeu? Então, quando a gente não fica passivo diante a vida, durante a existência, da nossa existência, a gente não fica sentado esperando nossos 120 anos, sabe? Quando a gente teve alguém que falou aqui que daqui vai para o outro shiur de 50 a mais, isso é legal, essa dinâmica, sabe? Você tem mesmo que fazer isso, sabe? Porque você está em busca de conhecimento, em busca de aprimoramento. Se você quer ser uma excelência no seu trabalho, você tem que estudar mais do que os outros, você tem que ter mais currículo do que os outros. E que melhor currículo para a tua vida do que a Torá, né? Do que a prática da Torá, não é verdade? Então, a Torá não quer a perfeição, mas a sinceridade e o compromisso. Ela não quer que você seja perfeita, porque nós não somos perfeitos. Eu sempre falo, nós somos o quê? Rachar. Você sabe o que significa rachar? Não no sentido literal. Perverso. Por que perverso? Porque nós temos momentos de Belolim. Belolim é aquela pessoa intermediária. Nós nunca chegaremos a saber que nessa vida ainda não. Entendeu? Então, o que acontece? Por quê? Porque nós temos muito mais de serará do que de setor. Ou seja, nós temos mais o instinto mal do que o instinto bom. Infelizmente. Então, por isso que ela fala, a Torá ela não quer perfeição. Ela busca a sinceridade e o compromisso. Se você é sincero com você mesmo, com os teus defeitos, principalmente, é muito fácil. Você chegar para mim e me perguntar minha virtude, nossa, eu só tenho virtudes. Agora, você perguntar meus defeitos, eu vou querer esconder alguns, né? Eu vou dizer 2, 3, que é comum a todo mundo, mas eu não vou dizer para ti quais são os meus defeitos piores, né? Entendeu? Então ela faz uma renovação pessoal em cada leitura, em cada semana que você lê, né? Em cada perachá. E cada ciclo da perachá, as porções se revelam novas perguntas, surgem novas respostas que são construídas. A Torá não se esgota, ela cresce com quem estuda. Assim, recebê-la é um processo contínuo e se atualiza a cada dia. Veja você, eu vou dar um exemplo simples. Quem lê, por exemplo, Salmo. Se você lê o Salmo, vou chutar o 23, que é o mais comum. Se você lê todo dia o Salmo 23, se você lê com atenção 2 vezes por semana, você vai ver que tem que ter uma palavra, uma interpretação lá diferente que você nunca tinha visto. É assim a perachá, é assim a Torá. Quando você lê um passuco da Torá, eu aconselho mesmo aquelas pessoas que saibam dialogar em hebraico,
mas que não tenha fluência na tradução, leia na sua língua materna. Porque não adianta querer ficar lá bonitinho, com o dedo da direita para a esquerda, né? Para demonstrar que sabe hebraico, mas se você não está sabendo o que fazer. Até mesmo ler salmo. Dizem que é bom fazer o salmo em hebraico. Se você sabe, tudo bem. Agora, por exemplo, eu rezo a minha missa em português. Eu falo, eu leio toda a minha reza é em hebraico. Mas a minha midá é em português. Porque naquele momento que eu estou fazendo a midá, eu estou me doando, eu estou me concentrando, eu estou me transportando para aquilo. O dia de amidá da semana é diferente do Shabat. Então, da semana tem pedidos, tem agradecimentos, tem louvores, sabe? Tem coisas que você, ali você não, sabe? Você tem que ler parágrafo por parágrafo, com muita interpretação, com muita kavaná, com muita emuná, sabe? No momento que você pede por refuar, que tem uma parte da semana que você pede por refuar, você cita o nome daquelas pessoas, pede que se for para a felicidade daquela pessoa, que ela se cure, sabe? Tem a parte da Parnassá, que é logo em seguida da reforma, tem a parte do Shalom, sabe? Então, no Shabat a gente não faz pedidos. Então, você não tenha vergonha de dizer, eu, como Rabonita, eu falo, eu faço a minha midá em português. Porque eu sou nativa, entendeu? Embora eu saiba um pouco de hebraico, mas eu sou nativa. Eu sei ler em hebraico e pronto, acabou. Mas eu não vou ficar como se diz assim, me perdendo no sentido literal do que a midá está me proporcionando, né? Então, quando a gente recebe essa conexão consigo mesmo, com a comunidade, com o divino, é o momento em que o passado encontra o presente, né? Nós estamos lá vivendo aquele momento. Parece às vezes eu me sinto naquela terra árida, sabe, naquela areia, eu me imagino assim, aquele monte, olha, me arrepiando todinho, aquele monte enorme, né? As pessoas embaixo fizeram mikve, já lavaram sua roupa e tudo, só estão esperando naquele momento, aquela areia muito branquinha. Essa é a minha imaginação. É assim que eu me transporto, entendeu? Não lembrar que o Sinai é apenas um momento histórico, né? Mas uma experiência espiritual que se repete toda vez que alguém abre o Rumash. Rumash significa os 5 livros da Bíblia, né, da Torá, né, que vem de Ramesh, que significa 5 em hebraico. Ao receber a Torá, a pessoa não apenas escuta as palavras antigas, olha o que eu falei, né? Ela escuta um chamado para viver mais a verdade, mais compaixão, mais integridade. Ela sente que está diante de um presente que nunca envelhece, um pacto que nunca expira, uma luz que nunca se apaga, e mesmo em meio à complexidade do mundo moderno, essa luz continua a iluminar os caminhos da Torá, da alma. Né? Em suma, receber a Torá nos dias de hoje é um ato de renovação, de fé e compromisso com todos. Agora, para concluir, vamos fazer uma analogia, uma comparação entre como um adulto, né, recebe a Torá, como o adulto se sente ao receber a Torá e como um jovem que eu falo, se ele tem 6, 7 anos, já tem entendimento, ou a partir do Bar Mitzvah, uma pessoa jovem, né? E também outra coisa, o jovem aqui no qual posso me referir, não pode ser também apenas um jovem de idade, porque o jovem, quando a gente se refere, aquela pessoa, aquele ser que ainda não tem conhecimento de vida, que não tem experiência. Mas muitas pessoas com 90 anos são jovens porque não têm conhecimento, não são sabedoras de determinados assuntos. Isso não quer dizer ignorância, né? Não ou talvez enquanto a idade foi mais jovem, ela enquanto mais jovem em idade, não teve interesse em aprender mais. Mas o jovem também pode ser aquela pessoa inexperiente. Mas vamos fazer um paralelo entre pessoas com mais de 15,
assim, da nossa aqui, né, com pessoas mais jovens, como neto, nossos filhos mais jovens e tudo, né? Como se diz, a primeira os adultos trata-se de um reencontro, como eu tenho falado muito, né? Com a tradição, com a sabedoria acumulada e transmitida por gerações com os mandamentos que moldam a vida ética e espiritual. Nós, adultos, nós não temos experiências só do livro, nós temos experiências de família. Né? Quem é sefaradi sabe fazer da fina, porque viu sua mãe fazer. Sabe fazer cuscuz, porque viu sua mãe fazer. Um ashkenazi sabe fazer né? Um chulet, ou então o fish, porque viu sua mãe e sua avó fazer. Entendeu? Eu sei muita coisa. Frijuela, eu vi a minha mãe fazer, minha mãe rolava aqui, de boa memória. Meus pais foram meus guias espirituais, ainda são até hoje. Eles não eram religiosos, mas eram grandes conhecedores da Torá. Assim, a minha mãe falava, nunca faça o próximo como se não quer aquilo que não faça a ti mesmo. Sabe? O papai sempre falava assim, Deus proverá quando estava preocupada, que tem nos terreiros. Então, assim, nós adultos, nós não temos só essa sabedoria do livro. Nós temos uma sabedoria de vida, né, de tradição, de costumes, né, e que diverge. Veja, a Torá não diverge, as leis não divergem, mas os costumes e tradições divergem. Isso não quer dizer que o outro está errado. Ele apenas está fazendo o que ele aprendeu em suas vidas, com a sua família. Já para o jovem, é um horizonte aberto, é um campo aberto. Ele nunca viu aquilo, né? Então, para ele aquilo é como ele até testa os limites, né, do que aprende. Por quê? Eu quero ver se fumar em Shabat é pecado. Será que eu vou para o inferno? Será que eu comer camarão? Né? Aí ele se lasca, tem uma alergia e pronto, né? Vai, quase morre. Né? Então, essa emoção do jovem em tudo, né? É muito confusa. O jovem, quando ele começa a fazer techuvá, eu digo por experiência na minha casa, meus filhos fizeram techuvá, foram para Midrashá, para Yeshivá, era assim, no começo assim, era aquele extremo, eu ficava louca. Falava, calma, a experiência de quê? De vida, da idade. Hoje, nós estamos no mesmo patamar. Eu cresci, eles também, você tem que se entender. Jovens e adultos têm que se entenderem. Não ficar, como se diz, não ficar cobrando mais do que ele pode dar, mas se orientando, mostrando. Você não educa com palavras e nem com papel, você educa com as tuas atitudes. Isso minha mãe já dizia. Por exemplo, o jovem isso não significa que quando o jovem ele está ali naquele momento, né, de conhecimento, que ele sinta menos emoção, apenas ele sente de modo diferente. Ele vivia assim a sua boa educação judaica, que participa de estudo, que engaja em discussões. Pode sentir uma emoção quase explosiva ou descobrir que um texto milenar ainda fala com ele com suas dúvidas modernas e com o seu desejo de justiça, de liberdade, de sentido. Há jovens que choram ao ler certos trechos, que se emocionam ao escutar a leitura da pública e que se arrepiam a entender. A diferença entre jovem e adulto não é na intensidade, mas na forma como essa emoção se estrutura. O adulto tem camadas, né, de vidas, de vivência, né, já de experiência. No entanto, o jovem tem potencial de descoberta. O jovem está descobrindo. Ele está descobrindo aquele momento que ele está vendo. Né? Como eu falei, nós adultos, nós relacionamos a nossa Torá com a nossa própria biografia. Né? Como eu falei, né?
com toda a bagagem de vida que a gente traz. Já o jovem, ele vê só o futuro, né? Será que ele quer aquilo para ele? Será que ele não quer aquilo para ele? Será que ele quer seguindo, cumprindo, porque é difícil, né? E ele fica, às vezes, muitas das vezes, em cima do muro por anos, ou até pela eternidade. Mas ambos estão diante do mesmo texto sagrado, ambos ouvem a voz dos sinais, ainda que escute com timbre diferente, né? Com entendimento diferente. E a questão da responsabilidade muitos adultos de receber a Torá é um sinônimo de compromisso com a Lahá, com uma comunidade, com os filhos. O jovem, embora possa sentir a responsabilidade frequentemente, é tocado pelo aspecto inspirador, quase poético da Torá. Ele vê nela um chamado à grandeza, um apelo ao idealismo, uma vez do dever, ele sente sonho, um sonho de mudança pessoal, familiar e comunitário. Porque o jovem, ele sonha muito mais do que nós. Nós já passamos por coisas que nos deixaram bagagens positivas e negativas. E o jovem, ele sonha em mudar o mundo, né? Eu vou ser um rabino de uma comunidade, eu vou trazer todo mundo para a minha sinagoga. Estou falando aqui em termos judaicos, tá? Não estou falando nem em termos profissionais. Eu vou ser um excelente advogado, depois vou ser um juiz, vou ser isso, aquilo. Estou falando em termos de estudo de Torá. Aí o jovem estuda numa estivá, não, eu vou me formar em rabino, sabe? Eu vou ter uma comunidade, vou trazer jovens para cá, eu vou fazer isso, vou fazer fulano fazer techuvá. Daquela comunidade do se ele conseguir 10, ele vai para uma Magal. Porque aquele trabalho dele vai ter que ser contínuo até os 120 anos. Entendeu? Porque o coração do jovem está aberto, ele está aberto a tudo. E aí, nisso, os jovens e adultos podem, nesse momento, né, onde um tem bagagem e um tem sonho, eles podem se encontrar, né, e falar cada um do seu jeito, no seu tempo. A verdadeira emoção não está em repetir sentimentos alheios, mas em fazer da Torá uma parte da vida de si mesmo, né? Então, quando o jovem está lado a lado, pai e filho, avô e neto, amigo ou amiga, avó com a sua neta, a nossa sinagoga está precisando dos netos, dos filhos de vocês. A nossa sinagoga só está com a nossa geração praticamente. E isso pode acabar. Então, vocês têm que trazer ele para a sinagoga. Não é forçar, é incentivar, dar instrumento para que eles queiram vir para a sinagoga. Não fazer uma coisa monótona, não fazer da sinagoga um castigo. Ah, você só vai sair se você for à noite, se você for para a sinagoga de manhã. Não. Mas, sabe, chegar aqui, se entrosar, olha, fulano, esse é fulano, sabe, fazer amizade. Eu me estou com jovens, com pessoas da minha idade, sem nenhum problema. E o jovem a gente tem que interagir o jovem nesse meio. O jovem também tem que respeitar as pessoas mais velhas, tem que ver que um dia ele vai chegar lá. Então, hoje, ele jovem não quer vir para a sinagoga porque ele tem jovem, e quando ele estiver mais velho, ele vai para a sinagoga quando ele estiver velho. Né? Então, eu vou convocar alguém para ler uma mensagem final, como eu sempre faço, sabe? Para ela estrear a dicção dela, né? Aqui, tá pequenininha. É grande é porque a letra é grande para quem é cegueta. Fique em pé, por gentileza. Eu já apresentei. Ah, tá. Depois eu apresento, deixa eu terminar. Tá? Sim, senhora. Ela vai ser filmada aqui. Tá. Ilana. Bom, prazer. Para quem não me conhece, sou Ilana Levi, de Belém. Estou aqui em Botafogo com vocês agora, Baruch Hashem. Sou esposa do Rafael Melu, que é a atual razão da sinagoga, junto com o Meir. E é um prazer estar aqui com vocês, para quem não me conhece ainda. Então, ela está abrindo a próxima palestra que ela dará. Não, seja outra história. Bom, vou concluir a mensagem da Bonita. Concluindo, receber a Torá nos nossos dias é um ato contínuo de renovação espiritual que ultrapassa a barreira do tempo e conecta cada judeu
jovem ou adulto, a revelação do Sinai. Não se trata apenas de recordar um evento histórico, mas de vivenciá-lo novamente, em cada geração, em cada coração. Nos tempos atuais, marcados por distrações e por uma vida acelerada, a entrega da Torá continua sendo uma oportunidade rara e preciosa de pausa, de escuta e de reencontro com o que há de mais essencial. É um chamado à verdade, à justiça, à responsabilidade, a valores que transcendem épocas e que ainda hoje inspiram tanto jovens quanto adultos. Embora as emoções de jovens e adultos ao receber a Torá possam ser diferentes em tom e em forma, elas são igualmente verdadeiras e necessárias. A emoção madura do adulto e a emoção intensa do jovem se complementam e fortalecem a continuidade do povo judeu. Afinal, é na diversidade das vivências que a Torá continua sendo viva, pulsante e eterna. Recebê-la em qualquer idade é abrir-se ao sagrado desse gesto. Por si só, é uma das maiores fontes de emoção que se pode experimentar. Em suma, receber a Torá nos dias de hoje é um ato de renovação da fé, do compromisso com o próximo e com o mundo. É afirmar que, mesmo em meio à complexidade do século XXI, há uma luz antiga que continua a guiar e inspirar aqueles que escolhem caminhar com consciência e responsabilidade. É tornar-se parte ativa de uma tradição viva, que não apenas preserva o passado, mas molda o futuro com esperança e sabedoria. Rádio Shavuot Sameach. Obrigada. E agora...